Paz, gente, abençoado seja o nosso dia. Passando aqui rapidinho, como prometido, para meditarmos, estudarmos um pouquinho a palavra de Deus. E o texto escolhido hoje é bem conhecido, Salmo 23. Quem melhor para falar sobre ovelhas do que um pastor de ovelhas? Então é um texto escrito por Davi. E nós vemos aqui algumas particularidades. Nós vamos entrar aqui sobre a função do pastor. A principal função, a principal missão de um pastor era cuidar das ovelhas. As ovelhas, elas tinham a dependência, elas tinham essa, dependiam que alguém as guiasse, alguém as conduzisse às águas, aos pastos, livrasse dos perigos, porque elas corriam bastante perigo. Porque quando nós estudamos um pouquinho, alguns textos dizem que elas podem ser animais muito dóceis, mas também um pouquinho lerdinhos. Então elas tinham essa necessidade de proteção, deixa o Senhor te direcionar, cuidado, sabe? O pastor ali precisava ter essa visão ampla para ter esse cuidado com as ovelhinhas. Então nós vemos aqui que ele utilizava algumas armas, nós vamos citar aqui apenas duas, né? O cajado, por sua vez, ele tinha, ali geralmente era um pouquinho curvo, tinha uma curvatura ali, e utilizava-se para proteção mesmo, né? Para às vezes puxar a ovelha se ela caísse em algum lugar, né? Algum buraco, alguma coisa. Era utilizado como proteção. E também, um outro bastante conhecido, é o estilingue. Nós vemos lá, quando Davi vai enfrentar o gigante Golias, ele faz uso de uma das ferramentas de pastoreio, que é o estilingue. E a gente vê que a pedra poderia chegar ali até 150 km por hora. Rápido, né? Muito rápido. Então a gente vê que Davi tinha uma vasta experiência. Porque antes dele enfrentar o gigante Golias, ele começa a relatar experiências para o rei Saul. E ele diz, olha, lá quando eu cuidava das ovelhinhas do meu pai, eu enfrentei o urso, eu enfrentei um leão. Porque, era o Senhor que estava com ele. Então, que nessa manhã a gente venha meditar. Semana que vem a gente continua falando um pouquinho mais? Pode ser? Então, olha só pra gente finalizar. Talvez, não sei que hora você vai estar vendo esses stories, mas olha só. Deixa o Senhor conduzir a tua vida. Deixa o Senhor te guiar. Nós vamos falar um pouquinho mais, permitindo o Senhor, semana que vem. Mas olha, o Senhor, Ele faz, Ele guia. Ele quer nos instruir em justiça. Deixa o Senhor te direcionar. Independente do que você esteja passando, talvez nessa manhã você precise de um consolo. O Senhor, Ele tem um consolo que você precisa. O Senhor, Ele é o nosso pastor. Então, assim como a função do pastor de ovelhas